Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, hoje, em decorrência do meu horário, não consegui chegar a tempo no estúdio. Daqui de onde a gente está fazendo essa filmagem, eu estou bem na Asa Norte. Nós estamos na Asa Norte aqui em Brasília. Estive na igreja hoje e por conta de coisas aqui na igreja não deu para chegar a tempo. Senhoras e senhores, hoje nós temos algumas notícias para dar para vocês. E uma delas é que o Augusto Aras, vocês lembram que ele se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Luiz Fux, que subiu o tom contra Bolsonaro por conta das ameaças que o Supremo vem sofrendo, Bolsonaro ameaçando o tempo todo, falando, inventando coisas contra o ministro Luiz Roberto Barroso, falando mal do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que a hora do ministro Alexandre vai chegar, que o outro é pedófilo, inventando um monte de coisas por causa do voto impresso. Bolsonaro, como já disse aqui diversas vezes, não quer o voto impresso porque vai dar mais segurança para as urnas eletrônicas, ao contrário disso. Bolsonaro quer o voto impresso porque vai ter uma fragilidade, vai voltar aquela desconfiança. Porque no fim de tudo o que ele quer é contestar as eleições para poder você pegar um monte de voto impresso e começar a contar e alguém lá do lado começar a anotar. Então o que é que acontece? Eles se reuniram, o Supremo Tribunal Federal, então, Augusto Aras, ele passou o recado que a falta de atuação do Procurador-Geral da República faz com que o Supremo Tribunal Federal fique ali exposto. Porque, ora, se tem o Procurador-Geral da República, que é o que pode denunciar o Bolsonaro, que pode tomar medidas contra a arbitrariedade do Bolsonaro, não faz nada, então ministros ficam expostos ali. Agora, vocês acham que vai ter essa mudança? Que o Augusto Aras vai mudar? Eu acho que não. O Augusto Aras foi posto ali por Flávio Bolsonaro. É amigo de Dudu, Bananinha, amigo do Flávio Bolsonaro. É uma pessoa que foi escolhida fora da lista tríplice que a própria PGR passou. Ou seja, o Augusto Aras está lá exclusivamente porque o Bolsonaro confia nele, porque os filhos do Bolsonaro são amigos dele. Então o que acontece? O Augusto Aras não tem compromisso com a Constituição, não tem compromisso com lei nenhuma, não tem coragem, não tem autonomia, é um covarde e tudo que ele vai tentar fazer é, no mínimo, dizer, não foi isso, não foi aquilo. Ou seja, é um blindador nacional. É um homem que está a serviço da família Bolsonaro e não a serviço da Constituição. Então a minha opinião é que ele não vai mudar a postura dele enquanto depender do Bolsonaro. Até porque ele já foi indicado por Bolsonaro para o segundo mandato de Procurador-Geral da República. E é Bolsonaro que indicou. Agora, seria interessante que o Senado Federal, este sim, passasse a agir. Porque são omissos. O Senado Federal não age, porque é o único que tem também prerrogativas de tirar o Augusto Aras. É necessário que nesse momento em que Augusto Aras está ligando para aquele outro senador em busca de voto, porque ele vai ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República, precisa novamente dos votos dos senadores. É nesse momento que eu chamo a atenção dos senadores aqui em Brasília, que atuem de uma maneira mais enérgica. Ou a PGR faz alguma coisa, ou não votem mais nele. Não escolham esse nome. Não dá para um cara desse ser reconduzido a um cargo. Um homem que está lá de enfeite. Aliás, um professor de universidade tinha dito que ele é um poste do Bolsonaro. É um poste que está lá para nada, apenas para blindar a família Bolsonaro. Então é uma coisa errada que no Brasil deveria mudar. O presidente deveria ser obrigado a seguir uma lista tríplice. Porque se ele fosse obrigado a seguir essa lista tríplice, não havia compromisso pessoal. O Bolsonaro não teria colocado ele lá. Então, essa questão de indicar ministro do Supremo, de indicar Procurador-Geral da República, fica muito difícil. Ele acaba ficando na mão do presidente. Então, ora, se o Senado Federal não age, porque é o único que pode demitir, inclusive de ofício, pode demitir o Procurador-Geral da República. Eu sempre falei aqui que o Rodrigo Pacheco no Senado seria um banana. Porque o que o Rodrigo Pacheco faz é soltar notinhas.
soltar notinhas. O Brasil tá cheio de notinha, o Bolsonaro tá cagando pra notinha. Esse negócio de, posta notinha, ai, nota de repúdio, nota não sei do que. Meu irmão, isso não adianta nada, isso não é atitude. O Senado Federal deve agir, é chamar, é fazer o impeachment do seu Procurador-Geral da República. Porque, assim sendo, vão entender que não é desse jeito. Ah, existe uma outra forma também. O Supremo Tribunal Federal, vendo a omissão do Procurador-Geral da República, vendo a omissão do Senado Federal, deveria agir. Os partidos políticos, aí eu chamo a atenção dos partidos políticos, ainda não vi nenhum movimento nessa direção, que é pedir o afastamento imediato do Procurador-Geral da República. Nenhum partido até agora teve a coragem de apresentar um pedido para o afastamento do Procurador-Geral da República. É preciso afastar Augusto Aras das suas funções. Ele é um funcionário público, está sendo omisso, está prevaricando, e é preciso pedir o afastamento dele para o próprio Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo pode, não é, através dessa denúncia, fazer um processo contra ele. Afasta-se ele e coloca no lugar dele o vice-procurador. Porque do jeito que está, o Brasil não pode ficar refém do Jair Bolsonaro. Infelizmente, coloca-se tanto a blindagem daqui e dali e acaba-se tendo isso. A lei foi feita para proteger o presidente da República de atos ditatoriais, de qualquer forças contrárias. Só que o que está acontecendo é que um ditador foi posto lá. Lembrando aquilo que o ministro Luiz Roberto Barroso falou um dia desse, e eu volto a repetir também, é um pensamento meu, de que hoje as ditaduras estão começando, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Hoje em dia, os ditadores, eles fazem campanhas, são eleitos e quando estão dentro do poder, aí dão um golpe ditatorial, aí permanecem no poder como se fossem imperadores, como se fossem os donos do mundo. Então é necessário que nesse momento a Procuradoria-Geral da República ou faz alguma coisa ou pede para sair. Então é algo que o Senado Federal, se não fizer, Rodrigo Pacheco sempre disse que a esquerda não apoiasse esse homem. Foi apoiado pelo Bolsonaro. Vocês acham que ele vai tomar alguma atitude enérgica? Se era para tomar, já era para ter feito. A presidenta Dilma Rousseff foi colocada para fora por uma tal de pedalada fiscal. Imagine os 22 crimes de responsabilidade cometidos por Bolsonaro, que até agora não foram ali elencados pela PGR, nada, não se faz nada. Então, tendo esse procurador, é um atraso de vida. O procurador tem compromisso com o Bolsonaro, não com a Constituição Federal. Gente, olha, agora sobre a questão do Arthur Lira. O Arthur Lira deu uma declaração hoje de que sobre a separação dos três poderes, falou inclusive de alguns filósofos, como se ele entendesse de alguma coisa, e para dizer que é preciso separar, mas que nenhum pode pisar no pé do outro. Ora, o que é pisar no pé do outro? Cada poder está delineado aí o que faz. O Supremo Tribunal Federal, pela própria Constituição, diz que o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição. E que a Suprema Corte tem a prerrogativa também de julgar leis inconstitucionais ou não. É com o Supremo que está isso. A própria Constituição, cada qual no seu quadrado. Mas não existe esse negócio de um pisar no pé do outro. Não existe. Porque quem manda prender é o Judiciário. Quem manda prender não é o Legislativo. Quando o Arthur Lira fala isso, eu vejo, primeira coisa, conivência. Ele é conivente com o Bolsonaro. Ele está ganhando milhões com emendas parlamentares que são emendas absurdas, que saem de dentro dos cofres públicos. Aquela emenda ali, aquela emenda oculta bilhões sendo gastos enquanto o povo passa fome, enquanto há preços altíssimos no Brasil. Então, o que o seu Arthur Lira fez? A comissão formada por alguns deputados rejeitou o voto impresso por 23-11. O que acontece? Ele pega esse mesmo voto impresso, que é o que o Bolsonaro mais quer, cuidado para não tirar o microfone aqui, que é o que o Bolsonaro mais quer, e faz o seguinte: olha, a comissão rejeitou, mas eu vou colocar no plenário. Ou seja, qual é a prioridade do voto impresso? O que vai ajudar o Brasil?
Quantos preços de alimento nós vamos baixar com o voto impresso? Quantos empregos nós vamos abrir com o voto impresso? Quantas empresas internacionais vão se instalar aqui? Quantas empresas brasileiras vão construir aqui, vão aumentar por causa do voto impresso? O que vai acontecer com a saúde do Brasil por causa do voto impresso? Absolutamente nada. O voto impresso é um desejo do Bolsonaro porque ele não tem outra coisa para falar. Ele precisa que a gadaiada, os seus seguidores, estejam ali, sabe, com foco. Estejam ocupados em alguma coisa. Porque não tem nada para eles se ocuparem. Se eles forem ver a inflação, é uma das maiores inflações. Desemprego, um dos maiores. Exportação é minguando. A inflação altíssima. Gasolina, 6,59. Aí o que o Bolsonaro vai fazer? Vai fazer a tática de Adolfo Hitler. Invente alguma coisa para ocupar a mente desse povo. Invente, crie algo para eles lutarem a favor. Eles já foram lutar pela cloroquina, lutaram contra a vacina, lutaram contra um monte de coisa. Agora chegou a hora do voto impresso. E eles mantêm esse foco. E a gadaiada faz isso desinformada, ou muitas vezes, né, fanática. Gente, eu hoje como é que quando me decepcionei? Eu encontrei uma pessoa da igreja que há muito tempo não via. E hoje, quando eu encontrei, e quando nós estamos conversando com ele, parecia ser uma pessoa até muito bem, sabe, uma pessoa boa. E aí, a minha irmã, que chegou da Alemanha um dia desse, que mora lá na Alemanha, disse assim para ele, olha, ele está dizendo, e aí, como é que tá lá? Como tá a nossa imagem do Brasil? E ela disse assim, às vezes eu digo que eu sou italiana lá para não ser xingada, porque o povo europeu não gosta do Bolsonaro, eles falam muito mal. E ele foi assim, sabe, um mau testemunho do Brasil. É uma coisa assim que se envergonha. Assim, às vezes eu estou dizendo até que eu sou italiana para a pessoa não me acusar. Aí eu me assustei com a resposta dele. A resposta dele foi a seguinte: mas é que a mídia está falando muito mal do nosso presidente. A mídia é contra ele, né? Porque ele... Olha as palavras dele, incrível. Acabou com a mamata da Globo. Como se só a Globo existisse. Acabou com a mamata da Globo, por isso que estão falando mal dele. Gente, como é que pode alguém pensar que tudo o que fazem é porque o Bolsonaro tirou patrocínio? Aí eu me meti, eu disse o seguinte, tirou a mamata da Globo e deu a mamata para a Record. Deu a mamata para a SBT. Porque, olha, estava lendo ainda há pouco e eu disse para ele, 630%. Agora, eu fui me atualizar, quase 800% de aumento de publicidades pagas pelo governo federal à Rede Record e pagas ao SBT. Imagine a outras emissoras, que eu não quero nem citar o nome, quanto não estão ganhando para puxar o saco do Bolsonaro. Eu disse, meu Deus, como é que pode alguém da igreja, alguém que eu vi ali falando lá na frente, ter esta visão de que é a mídia que está fazendo? Mas espera aí. Quer dizer que quando a mídia fala contra o opositor de Bolsonaro, aí a mídia está falando a verdade. Quando a mídia fala do Lula, então aí é verdade. Quando a mídia fala do Bolsonaro, aí é perseguição. Não é a mídia que fala mal do Bolsonaro, é o Bolsonaro que faz a imagem ruim do Brasil. Bolsonaro destrói a imagem brasileira, destrói a nossa economia, destruiu empregos trabalhistas. Não está nem aí para você. Ele quer reeleição, é isso que ele quer. Mas enfim, vamos passar aqui. Olha, gente, Tarcísio Meira e Glória Menezes estão com Covid, eles estavam isolados, eles estão no Hospital Albert Einstein. A Glória Menezes, que tem 86 anos, e o Tarcísio Meira, que tem 85, o Tarcísio já está entubado. A família diz que foi um descuido, eles estavam isolados esse tempo todinho, mas infelizmente os dois estão doentes, já são idosos. E a gente pede, né, força, oração aí pela essa dupla de artistas muito queridas do Brasil. Nós estamos com quantos minutos aí, Moreno? 12, quase 12. 15. Olha, gente... Quase 15. Em mais um passeio patrocinado com dinheiro público, Jair Bolsonaro, né, com a tal do motociata, falou de preço da gasolina, porque alguém disse, baixa a gasolina, e ele disse assim, é argentino. Argentino? Quer dizer que quem reclama dos preços altos é porque é argentino? Será que nós não estamos vendo os preços altos aqui? Eu lembro daquela pré-bolsominha,
porque ela era coxinha do Aécio, gritando, você lembra disso, Moreno? Gritando no posto de gasolina, porque a gasolina tinha aumentado 2,60, salvo engano. Ela gritava, não deve comprar. Eu vinha aqui no plano piloto, 6,59, 6,39, 6,29, o mais barato da gasolina, 6,29. Aí o que ele faz? Como sempre, ele acusa as pessoas pela sua incompetência, acusa os outros pelo seu despreparo. Nada é culpa dele, ele não é responsável de nada, é sempre a culpa é dos outros. Todo psicopata faz isso. Tudo que ele faz, a culpa é de alguém, a culpa é de outra pessoa. Ora essa. Se a culpa é sempre do PT e nunca tu faz nada para resolver absolutamente nada, deixa o governo. Deixa para quem sabe comandar. Ora essa, imagine você, dono de uma empresa, você contrata um gerente para sua empresa. O gerente anterior faz 3 anos, 4 anos que saiu. E todas as merdas que acontecem na tua empresa, se esse teu gerente, você foi dizer, por que aconteceu isso? Já pensou se ele fosse dizer assim, ah não, porque aquele gerente que tu contratou há 3 anos, porque no caso aqui ele culpa o PT saiu em 2016, fazia 5 anos. Aí eu te pergunto, peraí, o tempo todo você culpando o gerente que há 4 anos saiu daqui, há 5 anos, você não tem competência para fazer alguma coisa não? Porque você não assume a responsabilidade. Você ia fazer o que com um gerente desse? Ia com certeza demitir. Porque o camarada não tinha competência, não tinha projeto de futuro e não sabia fazer. Aí para ele encobrir a incompetência dele, ele tem que culpar os outros que vieram antes dele. É isso que o Bolsonaro faz. Como sempre ele fez isso. Aí a outra pessoa já falou, mito, mito. Aí ele voltou a fazer o que ele faz de sempre. Voltou a atacar o ex-presidente Lula, falou do ladrão do 9 dedos, que ele falou. Depois falou contra o Barroso. E aí ele voltou ao assunto que é predileto dele, da bolsomiada, que é para enganar o gado. E o gado vai ficar enganado. A Bíblia fala da operação engano, porque quando as pessoas não querem ouvir a verdade, Deus manda para elas a operação engano. E ali o voto impresso é a operação engano do Jair Bolsonaro. É para enganar o gado, para desviar o foco, porque assim o gado vai estar ali gritando por uma coisa quando o emprego dele está sendo assim, roubado, quando o dinheiro no bolso está faltando, quando a inflação está altíssima, quando pessoas estão morrendo por pandemia, ele diz, não, é culpa da natureza. Ué, mas tem países com tanta gente quanto o Brasil e não morreu tanta gente assim. A culpa é de quem? Ah, é porque o vírus é não sei de onde. O vírus... Pelo amor de Deus, vamos inventar outra. Outra coisa, gente, olha, a gasolina caríssima e ele desviou logo para a questão. Aí o Bolsonaro falou o seguinte, aí ele voltou a ameaçar. Que o coisa dele é ameaçar, porque ele gosta de ver a gadaiada gritando. Cada ameaça do Bolsonaro, cada palavrão do Bolsonaro, a gadaiada grita, entende? Sabe aquele tipo de gente assim escrota, que cada vez que um mais escroto do que ele fala e conseguiu o pódio, está lá falando escrotices, eles votam? Pois é. Aí o Bolsonaro disse, eu anotei aqui, alguns, olha só, Bolsonaro usa aquela tática, acuse-os do que você é, acuse-os de dizer aquilo que você está dizendo. Olha o que ele diz, preste bem atenção no que ele fala. Ele diz, alguns acreditam que são donos do mundo. Olha o que ele diz, ele, Bolsonaro, que acha que é o rei da cocada preta, que o exército é dele, que a polícia federal é dele, que ele pode... Aí ele diz assim, alguns acreditam que são donos do mundo. Ele mesmo acredita que ele é o dono do mundo. Aí ele diz, vão quebrar a cara. Ele vai quebrar a cara. Aí ele diz, não continue nos provocando. Quem provoca todo dia? Quem começa com essas bagunças todo dia? Quem é o político mais vulgar e fuleiro que você conhece? Fale, você mesmo, bolsomiada, qual é o político que fala mais merda todo dia? Que mais vulgar é? Que baixa, gente baixa, medíocre. Você mesmo já respondeu quem é. Aí ele diz, não queiram nos ameaçar. Olha só, não queiram nos ameaçar. Quem é que fica ameaçando todos os dias? Quem é que fica ameaçando que vai colocar exército? Quem é que fica ameaçando que não vai ter eleição? Quem é que fica ameaçando isso e aquilo? Ele mesmo ameaça. E ele mesmo joga para os outros aquilo que ele é. E tem gente que acredita. Besta, gente lesa.
Aí ele, enfim, fala de guerra, fala de armas e faz aceno dizendo o seguinte. Aí ele diz assim: com vocês, né? Com você a gente ganha. Aí fazendo aquele sinal de arma, aí a gadaiada entra em euforia, num êxtase louco. Enfim, é triste o que a gente está vivendo. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele, em resposta a Jair Bolsonaro, que chamou ele de FDP, filha da... É isso que você viu. O boca podre, o super crente, o vulgar, chamou o ministro de FDP. Pois bem, aí o ministro respondeu da seguinte maneira: se eu parar para bater boca, eu me igualo a tudo aquilo que eu quero mudar. Eu vivo para o bem e para fazer um país melhor. Ódio, mentira, agressividade, grosseria, ameaças, insultos são derrotas do espírito. Aí, Morena, ele deu até uma... Ele respondeu com que de abelha. Ele respondeu com a música Fixação. Fixação, os olhos do meu quarto. Ele respondeu porque o Bolsonaro tem uma fixação nele. Mas isso é tática da extrema direita. Foi a tática nos Estados Unidos, é a tática que o Bolsonaro está usando aqui. Agora, ministro do Supremo, hajam. Senado Federal, haja. Antes que a gente vire uma coisa espúria. Antes que surjam coisas que vocês nem imaginam. O Bolsonaro foi falando. Aí cada passo que ele dava, ele via que ninguém fazia nada. Ele via que ninguém fazia nada. Cuidado. Eu não acredito que os militares vão colocar ele, mesmo que desse um golpe militar, que eu acho complicadíssimo nesse momento, mas jamais escolheriam o Bolsonaro. Agora, o desrespeito é grande, o estrago vai ser grande, e o que ele faz para a alma do povo brasileiro é horrível, porque ele é do tipo da pessoa que está ali possuída. Eu acredito nisso, eu acredito que o Bolsonaro é possuído pelo diabo, é possuído por demônios, e tudo que ele faz é instigar, é colocar o instinto primitivo em cada um, o ódio, a cobiça, ele coloca a raiva, o preconceito. O brasileiro está ruim, o brasileiro está se odiando. Critica Brasil fica por aqui, amanhã a gente volta, amanhã 19h30, amanhã tem Madeirada Music ao vivo aqui no Critica Brasil, amanhã eles são entrevistados, vão cantar, vão bordar, amanhã 19h30 no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Beijo no coração, fiquem com Deus, esmaga no like antes de sair e compartilha esse vídeo. Direto de Brasília, do Olho do Furacão, aqui em Santarém. Tchau, pessoal.